Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite para quem está assistindo depois. Boa tarde, sei lá que hora você está assistindo. Espero que esteja assistindo num horário onde você não esteja perdendo seu precioso sono, porque na idade de vocês é muito importante dormir as horas para vocês não ficarem com as olheiras iguais às minhas. Então, pessoal, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto de genética e a gente vai falar sobre um assunto bem legal e bem polêmico também, porque nós gostamos da polêmica, né? Não são mamilos que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre genética e evolução, certo? Embora os mamilos estejam relacionados com a genética e a evolução também, mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe, porque não interessa para a gente agora. Enfim, eu vou transmitir aqui o quadro para a gente conversar um pouquinho sobre genética e evolução. Então, bora lá. Massa! Então, pessoal, a parte, a teoria da evolução, né? Ela foi desenvolvida há muitos anos atrás, há mais de 200 anos atrás, por um cara chamado Charles Darwin. E o Charles Darwin, ele teve um contemporâneo, né, chamado Alfred Wallace, que também chegou às mesmas conclusões que o Darwin de forma meio que independente, né? Os dois, eles não trabalharam juntos, mas eles chegaram à mesma conclusão. Então, por muito tempo, a teoria da evolução foi atribuída apenas ao Darwin, né? Mas, como reparação histórica, a gente hoje em dia ensina a teoria da evolução como sendo de Darwin e Wallace, certo? Darwin e Wallace, não Darwin e Wallace. Existe uma diferença entre essas duas coisas. Se você disser Darwin e Wallace, você está dizendo que eles trabalharam juntos. Se você disser Darwin e Wallace, quer dizer que eles trabalharam separadamente, mas fizeram o mesmo trabalho. É só uma questãozinha científica aí, mas é bem interessante que você saiba. Então, quando a teoria da evolução ela foi descrita, né, pelo Darwin, as pessoas meio que ridicularizaram bastante o Darwin, né? Disseram que o Darwin era louco, que ele não, o que ele estava falando não fazia o menor sentido, que ele estava afrontando a igreja, que era um absurdo, que a gente não conseguia provar a teoria dele, que era muito improvável que isso tivesse acontecido. Enfim, foram infinitas críticas e até hoje a teoria da evolução ainda sofre muitas críticas em cima de argumentos contra a seleção natural, mas o fato é que, cientificamente, a gente não tem nenhuma hipótese, né, que seja melhor do que a seleção natural e que consiga sustentar tantos experimentos como a seleção natural, certo? A evolução, utilizando a seleção natural, ela já passou, obviamente, por diversos testes, né? A teoria da evolução não é mais a mesma teoria da evolução que o Charles Darwin propôs, até porque o Darwin não sabia nada de genética, porque a genética nem tinha sido descoberta na época que o Darwin criou a teoria da evolução, então ele não poderia saber de genética, já que a genética nem tinha sido inventada. Então, na verdade, ela já tinha sido inventada, né? Ela só não tinha sido estudada ainda. Então, o Darwin, ele criou uma série de argumentos, né, para explicar como que a gente tem essa diversidade de organismos no nosso planeta, utilizando um processo chamado de seleção natural. Muita gente pode dizer que a seleção natural é uma coisa do demônio, mas não é exatamente isso. A seleção natural, ela é um processo natural, obviamente, né, que acontece de forma gradativa e acontece em longos períodos de tempo. É por isso que é tão difícil que as pessoas aceitem a seleção natural é, como um argumento válido. Porque ninguém vive o suficiente para ver a seleção natural agindo. A seleção natural age em questões de 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Então, são muitos anos que está sendo feito, em que acontece uma mudança significativa, né, naquela população. Então, assim, como você não vive 1.000 anos, é meio complicado você afirmar, né? Dizer, ah, não, eu vi isso acontecendo. Você não viu porque você não vive 1.000 anos. Então, as pessoas têm ainda essa barreira muito grande em relação à seleção natural. Talvez agora, com o acúmulo de tecnologias que a gente tem, né? Com o repertório de informações que a gente armazena na internet, talvez, sei lá, se o planeta aguentar também, né? Durar daqui a mais 1.000 anos
com pessoas vivas, talvez a gente consiga ver algo mais robusto em relação à seleção natural, porque a gente já vai ter muitas informações guardadas desde, sei lá, 100 anos atrás, a gente já tem muitas informações guardadas através de documentos escritos. Mas o que é a famosa seleção natural e por que que ela causa tanto impacto dentro da sociedade? Então, a seleção natural nada mais é do que um organismo que sofreu um acúmulo de modificações e essas modificações ajudaram ele a sobreviver a uma pressão ambiental. Professor, tá muito complicado, eu não entendi o o que é que aconteceu aí que você falou, e para mim você falou grego. Então vamos com calma. Então vamos pegar aqui essa informaçãozinha aqui. Para que a seleção natural ocorra, é necessário haver uma coisa chamada de variação, certo? Essa variação aqui, ela não precisa ser necessariamente uma variação física. Por exemplo, uma variação física, um ser humano com 3 braços. Isso seria uma variação física bem fácil de você visualizar, né? Mas pode ser uma variação, tipo, em níveis menores. Por exemplo, uma pessoa tem um olho castanho e outra pessoa tem um olho azul. Isso é uma variação. Existe uma diferença gigantesca entre esses dois olhos? Não, apenas um olho vai ter mais melanina e o outro vai ter menos. Então, provavelmente o olho que tem mais melanina, né, ele tem mais pigmentação, ele suporte maiores variações de luminosidade, enquanto o que tem menos pigmentação não suporte tanta variação assim. Então, dependendo aí do que acontecer, pode ser que a pessoa tenha mais problemas de visão, porque pegou muito sol ou não. É só um exemplo assim, bem grotesco para vocês terem ideia do que eu estou falando de variação. Então, essas variações podem estar também a nível molecular, né? A nível genético, aquele nível que você não consegue enxergar. Os níveis que eu falei até agora foram níveis fenotípicos, né? São as características que são expressadas pelo nosso gene, né? Mas a gente pode ter variações genotípicas, por exemplo, eu e vocês somos pessoas diferentes, porque nós temos genótipos diferentes, nós somos variados. Aí um exemplo bem legal que você pode utilizar. Vocês já prestaram atenção que existem pessoas que são consideradas dentro da pandemia grupo de risco e outras pessoas que não são consideradas grupo de risco? Por quê? Porque as condições corporais de determinadas pessoas são diferentes das condições corporais das outras. Então, o vírus pode matar mais facilmente essa pessoa que é do grupo de risco do que aquela que não é. Então, isso aí é uma variação que acontece dentro de uma população de seres humanos ou de qualquer outro organismo. Essas variações podem ter origem de 2 formas, ou recombinação genética, ou por forma de mutações. A recombinação genética pode acontecer, por exemplo, durante a reprodução sexuada, né? Que é aquela reprodução onde vai haver a formação de gametas e vai haver a troca de gametas do organismo do sexo masculino com o organismo do sexo feminino, né? Na verdade, eles não vão trocar gametas, vai haver a doação dos gametas masculinos para a fêmea e ela vai juntar com seus gametas femininos e gerar um outro organismo. Então, como são organismos diferentes gerando um terceiro organismo, vai ser a mistura dos dois. Então, vai ser diferente tanto do papai como da mamãe. Então, aí a gente tem uma variação genética, certo? Através de recombinação. Ou o próprio organismo pode sofrer uma mutação, uma mudança no seu DNA, pode ocasionar alguma mudança, né, lá, tanto na produção de proteínas, né, por exemplo, teve um cara que ele sofreu uma mutação e ele perdeu a capacidade de gerar um receptor. Esse receptor é que ligava o vírus da AIDS com, a, com, a, com as células brancas dele, né? Com os leucócitos. Então, como ele não tinha mais o receptor, o vírus da AIDS não conseguia mais entrar dentro da célula dele. Então, ele não conseguia ficar doente, né? O HIV não conseguia afetar o corpo dele. Então, isso aí foi uma mutação. Aconteceu dentro do próprio organismo, sem a necessidade de ser por reprodução, né? Então, nós temos 2 formas de adquirir variações: por recombinação gênica e por mutações.
Aí a gente vai passar aqui por um processo de seleção natural. O que seria a seleção natural? Olha, o- um vírus, não o coronavírus talvez não seja um bom exemplo de seleção natural, porque normalmente o coronavírus ele mata mais pessoas de mais idade, né? Pessoas que já passaram da idade reprodutiva, que já tiveram seus filhos, né? Então não é tanto assim uma seleção natural, mas imagine que a gente encontrou um vírus que ele mata crianças. A facilidade de matar crianças é muito maior do que matar pessoas adultas, por exemplo. Então, essa daí seria uma pressão ambiental. Então, aquelas crianças que tivessem variações adquiridas ou por mutações ou por recombinações gênicas que favorecessem elas a sobreviver a essa pressão, passariam pela seleção natural. Imagine a seleção natural ela aparece de várias formas, né? Mas uma delas pode ser, por exemplo, um exemplo do funil, né? Ó, o exemplo do funil é um exemplo que a gente usa bastante. Se a gente tem aqui, ó, vários organismos de diferentes tamanhos, né? Quem que vai passar pelo funil? Aqueles que são menores, né? Aqueles que são maiores não conseguem passar pelo funil, então eles não conseguem passar pela seleção natural e vão ficar retidos aqui, então eles vão ser extintos, né? Enquanto os outros vão sobreviver. Aqueles que passaram pelo processo de seleção natural não vão mais ser chamados aquelas adaptações, né? Aquelas variações que passaram pelo processo de seleção natural não vão ser mais chamadas de variações. Agora elas vão ser chamadas de adaptações. Por quê? Porque elas já passaram pela prova, né? A prova que é a seleção natural. E a seleção natural, ela pode vir de diversas formas. Eu dei o exemplo do vírus aí, mas poderia, por exemplo, ser uma seca. E aí acabou a grande parte dos alimentos, né? Uma boa parte dos alimentos. Então, aqueles organismos que têm as melhores estratégias alimentares são aqueles que vão sobreviver. Então, eles conseguiram essas estratégias alimentares através de variações. Passou pelo processo de seleção natural, elas viraram adaptações. Todo mundo compreendeu essa parte? Tio, tá confuso pra mim. Tá Não vou Eu confuso? mentir. entendi de Mais ou boa. menos, tio. Mais ou menos pra mim. Beleza. Então, Deu pra pegar. você entendeu, Hernande? Ou não entendeu? Eu não entendi o que você disse. Deu pra pegar, eu embolei mesmo. Deu pra pegar, Ah, eu percebi. beleza. Então, ó, vamos com calma. A gente, nós seres humanos, foi a Duane, né, que disse que não tinha entendido? Foi, não consegui entender bem. Beleza, Duane. Ó, você é um ser humano, né? Tudo bem. Aí você tem suas características, certo? As suas características físicas e as suas características genéticas, as características internas do seu corpo, né? Tanto a nível molecular como a nível fenotípico, né? Que são as características manifestadas, cor de pele, tipo de cabelo, cor dos olhos, tudo isso aí são características. Aí vamos ver quem está aqui na aula, para dar como exemplo também. Tá, a Bruna também está aqui na sala, né? A Bruna também é uma menina e ela também tem características fenotípicas e também tem características genotípicas. Você e a Bruna têm características diferentes. Por quê? Porque vocês são pessoas diferentes. Vocês sofreram essas diferenças através de quê? Através da recombinação gênica, certo? Se, por algum acaso do destino, os primeiros seres humanos passassem para a gente, eles fossem se dividindo por reprodução assexuada, todos nós seríamos clones, certo? Nós seríamos clones deles. Todo mundo seria igual, a mesma coisa. Mas não era assim que acontecia. A gente se reproduz por reprodução sexuada. Então, a gente promove recombinação gênica. Então, o fato da gente ter essa recombinação gênica, né, é que gera a variabilidade genética, o que permite a Duane ser diferente da Bruna, certo? Isso aí são variações que elas conseguiram através da recombinação gênica. Mas todos os dias as suas células se reproduzem, certo? Todos os dias elas passam por processos de divisão celular. E nesses processos de divisão celular pode ocorrer uma mutação, certo? Se essa mutação ela for favorável, né? Essa mutação ela for boa para você, vamos supor, Duane,
que você tá aí, né, passou tá fazendo as divisões celulares e você sofreu uma mutação, e essa mutação, ela inibe a produção de uma proteína que não permite que você crie um receptor. Vou colocar aqui embaixo o desenhozinho. Não se ofenda, Duane. Eu vou fazer o desenhozinho aqui de você. Não, tudo bem. Ó, aqui é a Duane, certo? Aí aqui, ó, dentro das células da Duane, as células começaram aqui, ó, sofrer divisão celular, certo? As células estão fazendo a divisão celular. Dentro dessas células aqui, a gente tem o DNA da célula, né? Aí aqui tá aqui o DNA, e aí quando ela tá fazendo a divisão, acontece um momento em que o DNA vai lá e sofre uma mutação, certo? Nessa mutação aqui, ó, essa mutação, essa mutação indica que a Duane não vai mais produzir, não produz a proteína X. Ela não vai produzir mais a proteína X, certo? Beleza, então todas as células da Duane que tem essa informação genética aqui, ela não produz a proteína X. E para que serve a proteína X? A proteína X, ela serve para quê? Ela serve para criar esse receptor aqui, certo? Então, células que possuem a proteína X, elas têm esse receptor. Células que não possuem a proteína X, né? Ela não possui esse receptor, certo? Eu vou colocar aqui um zerozinho representando que não tem a proteína X. Aí o que é que acontece? Nós estamos passando aqui pelo período da pandemia, né? Aí aqui está o coronavírus. O coronavírus, ó, ele tem um receptor que se liga a esse receptor aqui, ó. Então, todas as células dela que possuem o receptor da proteína X, o coronavírus consegue se ligar. Aqueles que não possuem a proteína X, o coronavírus consegue se ligar? Não consegue, Não. né? Não consegue. Então, isso aqui foi uma mutação. Isso aqui aconteceu dentro do seu corpo. Você sofreu uma mutação. Mutação quer dizer mudança, certo? Você mudou o seu corpo. Beleza, mudou o seu DNA. Aí, o que é que acontece? A Bruna, que é a sua amiga, também está fazendo as divisões celulares. Só que a Bruna, na divisão celular dela, dentro da célula dela, ela não sofreu nenhuma mutação, né? Então, todas as células dela que ela produzir vão ter esse receptorzinho aqui, certo? Agora é a vez da Bruna. Bruna, não se ofenda, é só o exemplo. Se o coronavírus entrar em contato com a Duane e com a Bruna, sendo que as células da Duane não possuem mais o receptor e a da Bruna possui o receptor, quem tem mais chances de não sobreviver ao coronavírus? A Duane ou a Bruna? A Bruna. A Bruna tem menos chance de sobreviver. Por quê? Porque ela não tem ela não tem uma variação que permita a ela passar pela seleção natural. Quem é o agente da seleção natural aqui? O vírus. Compreendeu agora? Agora sim. Pois é. Então, essa daí, depois que você tem a seleção natural, a mutação ou a recombinação passa pelo processo de seleção natural, a gente vai chamar isso aí de adaptação. Beleza? Agora todo mundo conseguiu entender? Ficou claro? Sim, agora eu entendi. Beleza. Então, pessoal, as mutações, elas vão sofrer, aliás, as mutações vão sofrer não, né? As células, elas podem sofrer vários tipos de mutação, né? Se vocês pegarem aí, eu não vou anotar, porque senão vai demorar muito. Mas se vocês pegarem aí no livro de vocês, na página 50, tem explicando quais são os tipos de mutação que o nosso corpo pode sofrer. A gente pode sofrer mutação física através de radiação, né? Quando o pessoal fala que ficar muito tempo ao sol pode provocar câncer de pele, então, é porque a gente está exposto à radiação ultravioleta. Quando você vai fazer aquelas radiografia, né? Quando você vai tirar o raio-x,
que acontece? O médico tira ali o raio-x, né? Mas você vê, ele fica todo encapado, todo cheio de uns negócios de chumbo, né? Para quê? Para que ele não fique exposto aos raios-x, porque o raio-x ele pode causar mutação no corpo da gente. Esses raios gamas e raio alfa também são radiações que são emitidas por elementos químicos que são radioativos, né? Além disso, outra coisa que pode causar mutação é a temperatura, certo? Aumentou a temperatura, você pode sofrer aí uma mutação nas suas células. Você pode também sofrer mutações na presença de elementos químicos, né, de substâncias químicas. Por exemplo, cafeína pode causar uma mutação no seu corpo. Você tomar muito café pode causar uma mutação no seu corpo. Professor, eu vou morrer tomando café? Não exatamente, pode ser que depende da mutação que você vai sofrer, né? As mutações elas são aleatórias, então não dá para saber qual mutação você vai sofrer exposto a um determinado Tio, químico ou alguma coisa do tipo. Oi. a minha prima, ela, tipo, trabalhava no hospital e aí ela, eu não sei qual área era, mas ela mexia muito com essas coisas de radiação todo Uhum. dia, daí ela parou de produzir pelo, sabe? Ah, ela não tem mais Sim. pelo. Quem trabalha com radiologia, né? Eles têm até um período de tempo que eles não podem trabalhar dentro É, da coisa. exatamente. Eles têm que fazer revezado, né? Porque é bem perigoso mesmo quando a pessoa passa muito tempo exposto. Aí, enfim, tem diversos químicos que podem provocar isso aí. E tem alguns agentes biológicos também, por exemplo, vírus, bactérias, protozoários, eles podem causar também mutações no seu corpo, né? E aí tem, inclusive, algumas mutações causadas por vírus, elas podem causar doenças semelhantes ao câncer, né? Por exemplo, o HPV. As meninas, eu acredito que tenham tomado a vacina do HPV, né? Teve algum tempo atrás aí uma campanha para a vacinação do HPV, e normalmente é para as meninas que tomam, né? Então, é, esse vírus, ele causa uma mutação nas suas células e fazem o seu colo do útero desenvolver um tipo de câncer. Então, ser contaminado com esse vírus, há uma chance de desenvolver câncer no colo do útero, e isso aí é uma mutação, certo? Que acontece. E aí, a gente tem dois tipos de mutação, né? A gente tem as mutações espontâneas, que são aquelas mutações que acontecem ao acaso, mesmo sem nenhum controle, e tem essas mutações aí que são mutações provocadas, né? Que você entra em contato com uma radiação, você entra em contato com uma substância, ou você entra em contato com um vírus, elas não são espontâneas, né? Elas não acontecem no seu corpo sem você querer, assim. Acontece porque você entrou em contato com um organismo ou com uma substância. Então, a gente tem essa diferença aí nas mutações. E tem as mutações, essas mutações que são provocadas pelos organismos e pelas substâncias são chamadas de mutações induzidas, tá? E nós temos dois tipos de células que podem sofrer mutação. As células somáticas, aí essa daqui eu quero que vocês já peguem a ideia delas. Por quê? Porque vocês vão ouvir falar bastante delas ainda, certo? Então, eu vou fazer aqui eu vou fazer bem tosco mesmo, só para. Nossa, a cabeça dele ficou bem pequenininha, né? Enfim, dá para saber que isso aqui é uma pessoa, né? Aí aqui dentro do corpo dele a gente vai fazer. Aí esse indivíduo aqui é um indivíduo andrógeno. Ele vai possuir testículos, certo? Aqui os dois testículos dele. E ele vai possuir também ovários, né? E o útero. Beleza. Então, esses aqui são os ovários, esses aqui são o útero. Ó, dentro dos ovários, a gente vai produzir
os óvulos ou ovócitos, né? Que são as células reprodutivas femininas. E dentro dos testículos, a gente vai produzir as células masculinas, né? As células reprodutoras masculinas, também chamadas de espermatozoides. Então, a gente tem aqui os espermatozoides. Beleza. E na pele desses organismos aqui, né? Por exemplo, na pele, na musculatura, a gente vai ter também uma série de célulazinhas que a gente viu lá no começo do ano, aqueles tipos de célulazinhas que a gente tem várias no nosso corpo, né? Vou botar aqui uma célula muscular e aqui uma célulazinha nervosa. Beleza. Então, ó, essas células aqui, ó, todas essas células aqui, que não são células sexuais, elas vão ser chamadas de células somáticas, certo? Ó, células somáticas são aquelas células não envolvidas na reprodução, certo? Células da pele, células musculares, células nervosas, células cardíacas, células ósseas, células sanguíneas, todas essas células aí são chamadas de células somáticas. Elas não estão envolvidas com a reprodução, certo? Essas duas células aqui, esses dois tipos de células, os ovócitos, os óvulos, ovócitos ou óvulos e espermatozoides, elas são chamadas de células germinativas, certo? Germinativas. Por que são chamadas de células germinativas? Porque elas são responsáveis por gerar um novo indivíduo, certo? São células germinativas ou sexuais, beleza? Qualquer um dos nomes está correto, células germinativas ou células sexuais. Aí chega o ponto importante para cá, né? Essa parte aqui, ela vai ser muito importante para os próximos capítulos. Essa daqui, ela vai ser, essa informação que eu vou dar agora vai ser importante para esse capítulo. Se as mutações ocorrerem nas células somáticas, elas não podem ser passadas para a próxima geração. Ó, se você sofreu uma mutação nas suas células somáticas, os seus filhos não vão herdar essa mutação, certo? Os seus filhos não herdarão essa mutação. Agora, se a mutação ocorreu nas suas células germinativas, aí os seus filhos vão herdar as suas características. Por quê? Porque são essas células aqui que vão gerar o seu filho. Então, se a mutação está nela, seu filho vai ter ela. Se está nessa daqui, aí seu filho não vai ter. Por quê? Porque células somáticas não estão envolvidas com a reprodução. Todo mundo pegou? Yes. Beleza. Pessoal, para essa reunião não ficar muito grande para quem for assistir depois, eu vou encerrar aqui, mas vocês que estão aqui não saiam da reunião ainda, beleza? Então, para você que está assistindo depois, tchau. Você que está assistindo agora, está aqui comigo online, continue aí.